Bem, meninos, meninas, mais um dia. Eu agora gostaria de falar com vocês sobre um tema bem importante, tá certo? Que seria a resolução de uma equação, só que agora completa do segundo grau, tá? Então, até as aulas passadas, nós estudamos os casos das equações incompletas e fizemos aquilo sem nenhum tipo de dificuldade, né? Agora a gente vai passar para um segundo momento, né, um pouquinho mais acima, trabalhando com equações completas do segundo grau, ou seja, equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde nem o a, nem o b, nem o c são iguais a zero. Só que ainda nesse momento especificamente, eu vou trabalhar com algum tipo de equação específico do segundo grau, completa. Perdão, pessoal, passou uma moto aqui do lado do meu estúdio de gravações, tá bom? Desculpa. Bem, então olha só, é uma equação completa do segundo grau, cujo primeiro membro é um TQP. O que é um TQP mesmo? Trinômio do quadrado perfeito, isso mesmo. Então, olha só, eu vou começar com esse exemplo aqui, bem tranquilo pra gente. Resolver a equação x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Poxa, Felipe, essa equação ela é uma equação completa? Sim, ela é, pois os três coeficientes, né, o a, o b e o c, nenhum deles vale zero. Ó. O a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale 9. Legal, então não é uma equação incompleta. Só que esse primeiro membro todinho aqui, ó, é fácil perceber que ele é um trinômio do quadrado perfeito. Bem, como é que funciona isso mesmo, Felipe? Bem, o trinômio quadrado perfeito é a volta daquele velho e conhecido produto notável, né? Quando eu tenho a mais b ao quadrado, ou até mesmo a menos b ao quadrado, isso aqui é o quadrado do primeiro mais ou menos, dependendo do sinal aqui do meio, duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você observar bem, o que eu tenho aqui, ó, x ao quadrado é o quadrado de x. 9 é o quadrado de 3. 2 vezes x vezes 3 dá 6. Bem, sinal negativo. Ou seja, a fatoração daquele TQP nada mais é do que x menos 3 ao quadrado. Vê se concorda comigo. Quadrado primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6x. Mais o quadrado do segundo, 9. Beleza, então eu transformei em x menos 3 ao quadrado igual a zero. Não mexi com o segundo membro. Só que aí eu me pergunto o seguinte, qual é o número que ao quadrado dá zero? Qual é o único número que ao quadrado dá zero, gente? É o próprio zero, né? Então eu tenho o seguinte, que x menos 3 é igual a zero. Daqui sai que x é igual a 3. Ou seja, essa equação do segundo grau é uma equação interessante, que ela só tem uma raiz, né? Uma raiz real, que é o número 3. O conjunto solução é um conjunto unitário, ou seja, o conjunto que só tem um único elemento. Opa, falei unitário, escrevi 1. Mas aqui dentro eu tenho que escrever quem? A raiz, né? Então, o número 3, tá certo? A solução dessa equação é apenas um único número. Que chato. Errei ali, ficou pretinho feioso, desculpa. X igual a 3, tudo bem? Vou puxar aqui um outro exemplo, tá? O outro exemplo que eu vou puxar para vocês é o seguinte. Se eu tiver x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a 16, por exemplo. Opa! Se você olhar para cá, você vai perceber de novo que x ao quadrado menos 10x mais 25, novamente, é um trinômio do quadrado perfeito. Tá, então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever essa equação como sendo, bem, x ao quadrado é o quadrado de x, 25 é o quadrado de 5, duas vezes o primeiro vezes o segundo, bateu aqui, ó, menos 10. Então, esse trinômio fatorado vai ser igual a x menos 5 ao quadrado, igual a 16. Poxa, nesse exemplo,
eu tenho uma diferençazinha em relação ao primeiro, porque no segundo membro eu tinha o 0 lá em cima. Agora eu tenho o 16. Então, aqui em cima eu tinha, qual o número que é ao quadrado dá 0? Poxa, só o 0. Só o 0 ao quadrado dá 0. Mas, qual é o número que ao quadrado dá 16? 4 é uma ótima resposta. Mas existe um outro número que ao quadrado também dá 16. Quem é esse cara? Ah, esse cara é o menos 4, né? Então eu tenho duas opções. X menos 5 é igual a 4. Ou x menos 5 é igual a menos 4. Daqui eu tiro que x é igual a 9. E daqui eu tiro que o x é igual a... Passou esse menos 5 para lá, vai ficar menos 4 mais 5, 1. Então eu tenho duas respostas aqui. A solução dessa equação é um conjunto com dois resultados, duas raízes, o número 1 e o número 9. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Muito bem.